Olá, você que nos assiste pela TV regional. Eu sou Rejane Nunes por aqui e hoje tenho o prazer de conversar com Roberto Montechiari. Estou até com medo, gente, porque ele é psicólogo. Olha, à noite eu já dormi pensando na entrevista. Porque você sabe que psicólogo canalizando a pessoa, né? Então eu já estou aqui, estou até tremendo, ó, segurando o celular para disfarçar. Mas é um prazer estar conversando com ele. Que nós vamos falar sobre esse tema tão interessante, que é o Janeiro Branco. A propósito do Outubro Rosa, do Novembro Azul e de outras datas, tem agora o alerta para as doenças neurológicas, emocionais, que é o Janeiro Branco. Mas primeiro eu vou dar meu alô aqui para o meu convidado, para o nosso convidado. Roberto, sinta-se à vontade, é um prazer falar com você. Um bom dia. Eu queria saber, hoje em Cordeiro, aonde que você está atuando, além do seu consultório? Eu atuo aqui como psicólogo clínico, mas também trabalho no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e ali nós fazemos um trabalho, né, de coordenação, onde o foco é exatamente esse, saúde mental e qualidade de vida. E como é que é a sua saúde mental, hein? Psicólogo é cabeça boa? Não, dizem normalmente que eu sou maluco. Ah, então é cabeça boa. Eu escutei certa vez, inclusive, um amigo, né, que era um professor, ele falou o seguinte, que no momento em que você começa a rir de você e começa a aceitar quem você é, aí você está são. Tá são? Olha, gente, meu amigo Ronaldo Rosa, beijo, ele fala assim, você, Rejane, você me irrita. Ronaldo, porque somos amigos há 30 anos, porque você ri da sua própria desgraça. Então eu tô sã. Então fechou. Eu acredito por quê? Porque as situações que a gente vive são a nossa vida. Verdade. Então, né, são reais, são né? reais, eu tenho que lidar. E eu me encontro, de uma certa maneira, nessa situação, contextos que, se eu não for maluco, não consegue. Eu não vou conseguir funcionar e vou entrar num processo de adoecimento. Sim. Né? Tanto que, falando sobre o CAPS, a gente estava um dia lá conversando e eu estava falando com os técnicos a respeito disso, ponderando com eles o seguinte, né? Porque existe muitas vezes uma exigência sobre-humana que faz com que as pessoas, num ambiente inclusive de atendimento público e servidores, eles entrem em estresse, burnout e assim por diante. E aí, alguns estavam enfrentando algumas dessas exigências que muitas vezes não são justas, e eu ponderei com eles o seguinte, olha só, o ambiente de saúde mental, que é esse aqui que nós propomos, ele precisa ser diferente do lugar que produziu a doença mental. Porque se nós repetirmos dentro desse ambiente a mesma opressão que a sociedade faz e que traz essas pessoas aqui, nós vamos adoecer e nós não vamos dar condição de saúde para ninguém e nem vamos ser exemplo, né? Verdade. Agora a sociedade cobra muito, né, Roberto? Sim. Porque fala assim, vamos que você passe por uma experiência de depressão. Vamos que? Você imagina, Roberto, psicólogo. Sim. Não é? Sim. Então a pessoa exige, né? Aí você vê um médico fumando, olha lá, fumando, médico. Não é isso? Então a gente sofre, né? Esse tipo de... Normalmente é o que? São as pressões sociais e existe hoje uma sociedade que de alguma maneira está adoentada, que inclusive é uma busca frenética pela sedação, não é assim? Como a gente estava conversando um pouco antes aqui. Então, observar que se a gente quer saúde mental, se a gente quer celebrar, entender a importância, não é simplesmente uma questão relacionada a sentimentos, é uma questão relacionada a ambiente. Ambiente. Não é só o pensamento. pensamento. O ambiente é importante, fundamental, né? Roberto, você sabe o que ele está falando agora? Uma vez eu fui visitar um amigo, o pai dele estava adoentado, há muitos dias, muitos meses. Vou lá fazer uma visita do seu pai. Quando ele abriu a casa, assim, as janelas estavam fechadas, o moço estava deitado numa coberta marrom, vou te falar. Uma casa sem circulação,
Você abre a porta da sala, mas a dos fundos está fechada. As paredes eram pintadas numa cor, não era essa cor, mas uma cor escura. Móveis antigos, porque o moço era bem senhor, aqueles móveis de madeira escura. Falei, cara, eu vou te falar uma coisa, a primeira coisa que você tem que mudar, né? Seu pai, não, isso aqui, Claro. manda pintar essa casa, cara, de gelo. Luz. Cara, bota lâmpada aí, teu pai fica no escuro, enfim. Exato. Ele botou cortina, né? A namorada, ajudou muito a namorada dele. Olha, sério mesmo, um mês depois eu voltei lá pra visitar, sabe que o coroa tava meio ápido. Mas Ambiente, você né? Você veio de lembrar de uma situação até vivida dentro do processo aqui terapêutico, que foi me marcou. Uhum. Porque eu estava atendendo uma pessoa, né, uma senhora de uns 72, 73 anos, e num determinado dia essa senhora ela chegou assim muito afetada pela fibromialgia. E né, com dificuldade de andar, inclusive. Ela sentou e né, falou da dor que estava sentindo, e a gente começou no processo aqui, né, o atendimento. E lá pelos 30 minutos, né, depois que a gente começou, ela estava em pé e representando uma situação que havia sido vivida. Aí tava... E nesse momento eu ainda parei e falei o seguinte, perguntei para ela assim, mas você observou o que está acontecendo? Ela, o quê? Eu falei, você está sentindo dor? Ela se espantou, ela falou assim, agora eu não tô. não. Eu falei, como é que está a sensação? É uma sensação pesada? Ou não, tô leve. Tá vendo? Aí eu ponderei com ela o seguinte, observe que você chegou aqui e estando da forma que estava, porque você veio de um ambiente onde você está carregando um peso, em que você está vivenciando situações punitivas. Agora observe o que nós construímos aqui. Uma experiência, um momento. Em 20 minutos, né? Que produziu um resultado diferente na sua sensação e inclusive no seu humor. Porque às vezes a gente faz o quê? Nós negligenciamos o ambiente e as condições em função, às vezes, de regras. É verdade. Em função de uma cultura, de um lugar que a gente tem que ocupar, e a gente não se pergunta o seguinte, esse lugar me cabe? Isso. Ou eu vou ter que lacerar minha vida para me enquadrar dentro das expectativas? Verdade. Aí o que acontece com frequência aqui, né? A gente vê... E você está falando do ambiente doméstico, no caso dela. Exatamente. E é isso, se a gente não tiver atento às circunstâncias e como essas circunstâncias elas estão lidando com o nosso organismo, porque às vezes a gente esquece que a gente é corpo. Sim. E que, querendo ou não, os sentimentos, né, e eu tenho falado muito isso com as pessoas, os sentimentos eles não são o problema. Porque o que acontece? Um sentimento de tristeza ele é desagradável, não é assim? Sim. Mas o que as pessoas normalmente fazem? Tristeza, ansiedade, faz o quê? Clonazepam. Daqui a pouco vão lá, né, tomam uma medicação outra para poder dormir, para poder acordar. Ao invés de pensar o seguinte, peraí. Por que eu tô triste, né? E o que está o que está acontecendo aqui que faz com que esse sentimento, que sou eu, meu corpo falando para mim o seguinte, ó, tá legal, ou tá ruim pra caramba. Verdade. Aí o que as pessoas fazem? Sedam o corpo para muitas vezes não mudarem aquilo que está fazendo com que elas sintam, que elas sofram. Então, porque ter atitude também, né, não é fácil. Não. Então, às vezes, você prefere ficar fora do compromisso de ter atitude. Né? Por quê? Porque, inclusive, se eu falar aquilo que eu gostaria de falar, isso vai redundar em quê? Numa punição, numa desconsideração, numa rejeição. E eu prefiro... ficar quieto. Só que o corpo eu, se eu fala, ficar quieto, eu tenho um treco. Se eu ficar quieto. O corpo sou fala. igual você, é verdade. Olha só, você que está nos assistindo pela TV Regional, nós estamos aqui conversando com o psicólogo Roberto Montecchiaro, que vai... Ai, gente, vai aliviar, gente, uma opção de coisa que a gente precisa dar o start, né, Roberto? Então, nós estamos falando do Janeiro Branco. Janeiro Branco é o tema da campanha de 2024, é o movimento que objetiva conscientizar a sociedade
sobre a importância da saúde mental e emocional, reduzindo o estigma em torno de temas, ansiedade, depressão. A gente pode botar aqui síndrome do pânico também? Claro. Sim. Então você que está aí, curte, depois compartilha para os amigos a entrevista, porque eu tenho certeza, Roberto, que com essa entrevista a gente vai, que aí a pessoa está em casa, assistindo, aí fala assim, isso aí acontece comigo. Sim. Eu me comporto desse jeito, não é? Então você acha que a saúde mental está inteiramente ligada à saúde emocional? E outra coisa que eu queria te perguntar, tem gente que fala assim, ó, fulano tem depressão, vovó também tinha. Esse tipo de problema, o mental e o emocional, tem a ver com a genética também ou nada a ver? Tem a ver com tudo. Porque é aí que está a questão, né? O entendimento, especificamente também, né, dessa linha que eu trabalho, é que não existe uma separação no sentido de corpo, ambiente, pensamento. A gente está vivendo. Sim. Então, nós vivemos dentro de um tempo e no no espaço. espaço. Contexto múltiplo, né? Tem um contexto múltiplo, né? Inclusive, nós, né, temos consciência de muito pouco no que diz respeito a sermos capazes de descrever o que nos afeta, como nos afeta. Às vezes a gente fica irritado numa situação e aí age em função da irritação, ao invés de parar para perceber o seguinte, espera aí, né? Essa irritação é meu corpo, como eu falei anteriormente. Sim. Esse corpo está num ambiente. Então, até a proposta da análise do comportamento é a gente perceber a interação com o ambiente. Por quê? Saúde mental é 50% eu, 50% ambiente. Ah, entendi. Nós estamos em Mas processo de interação. eu me alimentando bem, eu dormindo bem, eu como. Eu pensando diante de uma situação, vamos pensar, né? Eu estou vivendo um ambiente ou numa interação e essa interação ela é extremamente exigente, ela é punitiva. Isso faz o que comigo? Faz com que eu possa entrar no processo de estresse. Entendi. Então, mas tem a ver com o físico? Sim. Por quê? Porque se eu, inclusive, né, e química do cérebro. Sim. Porque se eu vou, por exemplo, né, inclusive isso existe um procedimento dentro da análise do comportamento, que é ativação comportamental, que é um protocolo que é usado normalmente para pessoas que estão num quadro depressivo maior. Ah, tá. O que significa ali? Né? Tem várias situações né, a serem seguidas, mas uma delas é bem interessante, que é o seguinte: uma pessoa deprimida, ela não tem vontade. É verdade. Primeira coisa que ela não tem é vontade. Por quê? Porque vontade é consequência. Ela já desacreditou que ela pode conquistar. Ela já lutou tanto, já apanhou tanto, que ela prefere o seguinte: deixa eu ficar quieto aqui no meu quarto, escondido do mundo, luz apagada. Isso. Não é assim? Quieta aqui, né? Aí a ideia é a seguinte, olha só, dentro do processo. Se você esperar a vontade, não vai surgir. Você tem que ir não tendo vontade. Por quê? A vontade vai começar a aparecer quando eu começo a observar a consequência. Sim. Porque o motivo é a consequência. Então, quando uma pessoa, né, num quadro desse, que está né, estagnada, a ideia é, você vai para a academia. Por que eu estou falando que é químico também? Ela vai não querendo ir. Sei. Só que quando a pessoa vai fazer atividade física, existe ali a produção de endorfinas, uma química que vai mudar a experiência e a sensação. Tem uma rotina, né? Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então a pessoa já tem... E aí é o seguinte, porque né, às vezes a gente é cobrado de ser felizes, né, de sermos felizes em condições que não vão ser, né, não vão produzir. Não vão te oferecer aquilo. Então, se eu penso assim, eu tenho realmente que mudar minha relação com esse ambiente e perceber o quê? Eu tenho que perceber se aquele contexto, ele é um contexto que me valoriza, é um contexto acolhedor. Sim. Não é? É um contexto que é estimulante no sentido de produzir desafios e me dar perspectivas.
Aí o que, como eu estou falando, né? É um conjunto de coisas. Porque se eu negligencio, por exemplo, né? Existem pessoas que, em função, inclusive, da experiência religiosa, elas se colocam, às vezes, num lugar que não é um lugar muito saudável para elas. Existem outros ambientes religiosos que, né, são ambientes que produzem saúde porque estão cuidando daquela pessoa, ou a maneira que a interação acontece favorece a pessoa ser feliz, porque o sentimento, e aí está o detalhe. Porque é troca, né? Eu estou naquele ambiente, mas eu estou trocando com aquele ambiente. Igual tomar banho de cachoeira, né? Não é assim? Eu estou na igreja tomando banho de cachoeira. Jesus está entrando, falando comigo. O pastor falou um negócio que eu gostei. É uma troca, né? Da emoção. Porque o sentimento, ele não é causa. Aí eu vou conseguir, né, se eu estiver feliz. A questão toda é, a felicidade, ou se sentir feliz, é resultado de uma experiência. Sim. Se eu, em algum momento... E de doar também, né? Você também precisa doar para aquele ambiente. Sim, porque né, eu brinco com as pessoas porque eu falo assim, que eu acredito que quando eu cuido do meu ambiente, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou inteligente. Claro. Porque o ambiente que eu convivo, se eu não cuidar dele, a probabilidade é que eu não vou ter uma experiência muito satisfatória. Agora, olha só, a gente sabe que esse foco aí do Janeiro Branco é a saúde mental. Mas existem outros assuntos dentro desse universo. Seria assim, hoje está na moda falar isso, né? A inteligência emocional está na moda. Felicidade e propósito no trabalho. Porque a gente ouve um monte de gente falando, nós vamos falar de cada item. A gente fala assim, que tenho que ir trabalhar porque eu preciso. Aí já vai trabalhar assim. Aí chega lá, quer conversa com o chefe, aí já olha aquela colega de trabalho, enjoada. Como que você vai passar 8 horas do seu dia assim? Tudo vai incomodar, né? Equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Tem gente que acha tem que continuar vivendo o trabalho quando chega em casa, não é? Tem que continuar vivendo a vida pessoal quando chega no trabalho. Como é que a gente faz, né, para ter ensina pra gente como é que faz para ter equilíbrio. Fechei a porta, fechei a porta do consultório, agora eu vou para casa. Os problemas ficaram aqui, né? Meus pacientes ficaram aqui, os problemas aqui. Ele é psicólogo, deve fazer isso. E sinais de alerta sobre a saúde mental. Eu acho que aqui seria, tipo, tem alguma coisa errada comigo, né? Como é que eu faço para corrigir isso? Vamos no item 1. A inteligência emocional, que está na moda. O que é isso, inteligência emocional? Olha, é bastante coisa, mas né, eu vou vamos falar uma coisinha. Sintético. É a habilidade de você se relacionar com o outro. E lidar, inclusive, com essas emoções. Porque, né, às vezes é legal entender isso, inclusive são palavras diferentes, emoção e sentimento. Quando a gente está falando sobre emoção, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre aquela primeira reação do organismo que não é uma escolha, não é refletida. Então, por exemplo, né, você está numa situação e você sente raiva. Que é normal. Você não escolheu sentir raiva. Sim. Ela chegou. Entende? Você está num ambiente, você se sentiu triste. Uma pessoa que não tem inteligência ou não desenvolveu a inteligência emocional é uma pessoa que vai ser normalmente muito reativa a partir dos sentimentos e muitas vezes vai seguir um padrão de comportamento e de relação com as pessoas disfuncional. Sim. Então eu estou com raiva e isso justifica eu aí pensar com você. Uma explosão, às vezes até numa hora, num momento que não era necessário. E as pessoas, inclusive, elas têm muita crenças que são disfuncionais até com relação aos sentimentos. Né? Eu lembrei uma frase uma vez que eu escutei, né, que ressentimento é raiva de freira. Tá. Por quê? Porque não pode mostrar raiva. É verdade. Aí eu até brinco com algumas pessoas que
participam de religião, que, né, Aham. de grupos, eu tenho um texto que diz assim, né, nas escrituras, né? Irai-vos, mas não pequeis. Ah, entendi. Deus se irou, não é? É. Mas olha só, a questão é É a inteligência, é saber analisar aquela ira, que a ira, como ela vem, por que ela vem. e até mais especificamente, se eu estou com raiva, é porque de alguma maneira eu fiz um investimento em função de um resultado. Quando eu chego lá para E colher, deu ruim, né? vou ficar- Deu outro resultado. vou ficar triste, É, porque depende também de cada organismo e de cada aprendizado. entendi. Só que a inteligência emocional, né, eu entendo, é você ser capaz de sentir as emoções, mas traduzir essas emoções de uma maneira que seja benéfica e saudável nas relações com o outro. Sim.